Gaius é um perdedor feio e nojento que decidiu reencarnar como um garoto para subir de nível e expandir seus limites. Seu novo nome é Mateus. Enquanto viajava com um mercador, ele sentiu um inimigo por perto, um tigre enorme apareceu e Mateus o derrotou. Então ele chegou à capital e entrou numa loja. Ele ouve uma aventureira pedindo ajuda com sua espada quebrada, e que ela precisava de uma espada para o exame de admissão da escola de magia. O ferreiro disse que o encantamento da espada é difícil de criar. Mateus então se ofereceu para ajudar a garota a lançar um encantamento em sua espada, e o ferreiro disse que ele falharia em criar um encantamento com seu brasão fraco. A garota aceitou a ajuda de Matias. Ele então conheceu Alma e se apresentou como Matias Haldesheim. Então Alma agradeceu a Matias e ele ficou todo corado. Inesperadamente, a amiga de Alma, Lori, chegou e Matias logo gostou da garota bonita. Lori também se apaixonou imediatamente por Matias e conversar com ele a deixou desconfortável. Mais tarde, o ferreiro entregou a espada consertada e Matias começou a colocar um feitiço na espada de Lori. Então a espada mágica surpreendeu a todos porque geralmente é mais difícil lançar feitiços. Lori pegou sua nova espada e acidentalmente cortou a mesa com ela. O homem que fazia espadas ficou impressionado com a rapidez com que Mateus usou magia na espada. Ele não conseguia acreditar que Mateus usou apenas um feitiço comum para colocar magia na espada. No entanto, o ferreiro pensou que Mateus queria ser um encantador, e ele respeitava Mateus. Vemos Mateus fazendo os exames de admissão da escola de magia. Ele encontrou sua paixão, Luri novamente, e Alma também apareceu. Depois disso, o exame começou, e Luri conseguiu cortar a espada do examinador, então Luri conseguiu derrotar o examinador, e ela passou no teste. Luri então agradeceu a Mateus por encantar sua espada. De repente, ele foi chamado para sua luta. Então, um cavaleiro apareceu. O amigo de seu pai tinha ouvido falar dos poderes mágicos de Matias, então eles começaram a se preparar para a luta um contra o outro. Matias viu uma chance de vencê-lo, Matias atacou o cavaleiro ficou surpreso com o quão bom Matias era com a espada. Mateus venceu Gil, o líder do cavaleiro. As duas garotas ficaram felizes que Mateus venceu. Mais tarde, elas usam magia. Luri usou magia de fogo para atingir alvos. Mateus ficou surpreso que as pessoas usam feitiços agora. Ele pensou que magia sem palavras seria mais forte. Então Luri conseguiu passar no teste com seu brasão da glória. E Matias estava ciente de que seu brasão era considerado o mais fraco em sua nova vida. Então Matias teve que atingir os alvos. Mas o professor o subestimou porque ele tinha o brasão mais fraco. No entanto, Matias usou magia poderosa. Ele podia usar magia sem palavras, então ele atirou bolas de fogo perigosas com sua magia e destruiu todo o campo de prática. Matias e seus amigos foram admitidos na escola de magia, e eles conheceram o diretor, Eduard. Eduard deu as boas-vindas aos alunos da segunda escola de magia e desejou-lhes todo o sucesso em seus estudos. Após seu breve discurso, Mateus foi subitamente chamado ao seu escritório. Mateus estava nervoso e pensou que receberia uma penalidade pelo campo de prática destruído. Eduard estava ciente dos fortes poderes de Mateus, então ele não precisava recitar os feitiços como os outros alunos. Como resultado, Mateus foi convidado a ensinar professores e alunos a usar magia sem palavras. Mateus estava disposto a ajudar Eduard, mas eles tinham um problema com a primeira academia real. Eles são uma escola cheia de nobres e baniram o uso de magia sem palavras porque a consideram fraca. Então Eduard disse que gostaria de ensinar magia sem palavras à segunda escola com a ajuda de Matias. Como resultado, eles poderiam levantar a proibição e reviver a magia sem palavras em seu mundo. Então eles perguntaram a Matias se ele queria ajudar Edward com sua ideia. Então Matias disse sim para ajudar o diretor, e todos ficaram felizes. Nos dias seguintes, as aulas de magia começaram. Seu professor disse que Matias ensinaria aos alunos magia sem palavras, então Matias pulou e lançou um feitiço sem dizer palavras. Imediatamente, ele quebrou 3 alvos com sua magia sem palavras. Em seguida, o professor Geyser mostrou que também podia usar magia sem palavras agora. E ele destruiu um alvo com magia de fogo. Ele disse que todos podem aprender magia sem palavras como Mateus faz. Os alunos então aprenderam magia sem palavras e Alma mostrou a eles como ela usa magia sem palavras. Então ele também olhou para o progresso de Luri. Ela estava sem energia, mas estava fascinada pela magia sem palavras. Enquanto isso, Matias se perguntou por que a magia sem palavras foi esquecida. Então Matias quis transferir um pouco de magia para Luri, e ela recebeu nova energia. Luri ganhou nova energia, e ela também estava disponível para lançar magia sem palavras. Alguns meses se passaram, e a primeira escola teve um torneio de batalha contra a primeira Academia Real. Matias aprendeu que a Academia Real tem alunos que são referidos como escolhidos mágicos. De repente, Matias sentiu uma pessoa que tinha 10 vezes mais poder mágico do que ele. Ele aprendeu que demônios não podem ser conquistados por humanos. Então Matias foi para o campo de batalha e ficou surpreso que os demônios sobreviveram. Além disso, os estudantes nobres da primeira Academia Real desprezaram Matias. Eles disseram que Mateus é fraco e vai perder. Ele podia sentir que seu oponente arrogante era um demônio e ficou com raiva. No entanto, a luta começou e Mateus os derrotou instantaneamente com feitiços de magia sem palavras. O demônio ficou com raiva, e Mateus percebeu que ele também podia usar magia sem palavras. Mateus atacou o demônio e tentou decapitá-lo, então seu oponente desviou, e eles lutaram um contra o outro. Mateus entendeu por que o mundo mudou agora. Portanto, Mateus provou que seu oponente é um demônio, e ele descobriu sua forma genuína. O demônio tentou escapar, e ele atacou Mateus.
Então o demônio desejou voar para longe, mas Mateus conseguiu matar o demônio com sua espada. Então vemos Gaia solidificar um feitiço de reencarnação. Milhares de anos depois, ele renasceu como filho do círculo de parentes de Hildesheim. Em seguida, vemos o presente novamente, e Lori fica feliz que Mateus foi capaz de derrotar o demônio. Mais tarde, Mateus fica surpreso ao constatar que nenhum humano foi capaz de derrotar um demônio nos últimos 100 anos. Então ele teve uma audiência com o rei, e ele se apresentou como Mateus Hildesheim ao rei. O rei desejava recompensar Mateus com um pedaço de terra. No entanto, ele não queria esse tipo de recompensa, ele simplesmente queria ficar mais potente. E o rei se ofereceu para lhe dar uma espada mágica, com 2 encantamentos como espada de recompensa. Mateus imediatamente notou que ele havia encantado recentemente a espada oferecida na ferraria dias antes. Como resultado, o rei notou a reação de Mateus, e ele perguntou o que Mateus gostaria de ter. No entanto, Mateus pediu permissão para explorar uma masmorra, e ele gostaria de ter o direito de ficar com os materiais encontrados na masmorra. Mateus sabia sobre os itens raros na masmorra, e temia que a era atual não soubesse dos tesouros lá dentro. O rei permitiu que Mateus explorasse a masmorra e ficasse com os materiais que encontrou. Mateus aprendeu que os escolhidos mágicos do reino se foram por enquanto. Além disso, o rei tinha a suspeita de que demônios estavam se infiltrando no povo por séculos. Mateus ficou surpreso com os registros, pois em sua vida anterior como Gaius, ele havia quase exterminado todos os demônios. Então o rei descobriu que havia um risco notável dos demônios. Além disso, Matias sabe que os demônios não atacarão individualmente e ele acredita que eles atacarão o reino como um grupo massivo. Matias recomendou uma técnica para defender o reino. Ele informou ao rei que tudo o que eles devem fazer é criar uma barreira. Como resultado, pode separar os demônios. Depois disso, ele recebeu permissão para usar livremente os itens mágicos do rei. Matias procurou por itens benéficos para desenvolver a barreira. De repente, Matias observou uma de suas espadas feitas em sua vida anterior como Gaius. Ele ficou surpreso ao localizar uma de suas antigas espadas Aurek Alchem. Então ele encontrou outro objeto de sua existência anterior. Era um colar poderoso. Nos dias que se seguiram, Mateus apoiou os outros estudantes a aprender magia sem palavras. Todos fizeram um progresso rápido, e seus amigos sabiam sobre a barreira. Depois disso, Mateus queria descobrir uma masmorra. Ele perguntou a Alma e Luri se elas queriam formar um grupo com ele. Elas queriam, mas estavam com medo de que pudessem ser um fardo para Mateus. Mateus disse que elas não seriam mais um fardo, e ele mostrou a Alma como lançar flechas mágicas. Alma ficou impressionada, e Mateus a encorajou. Como resultado, Alma concordou em formar um grupo com ele, e Luri também queria ir para a masmorra com sua paixão, Mateus. Além disso, Mateus aprendeu que ela gostaria de usar magia de encantamento, então Luri já estava ansiosa pelo tempo deles juntos como um grupo. O novo grupo de Mateus foi formado e eles decidiram procurar a masmorra perigosa. Então vemos Mateus e seus amigos na masmorra. De repente ele quis mostrar algo a elas, e ele mostrou às 2 garotas um monstro da masmorra. Matias teve a ideia de usar o monstro como o verdadeiro alvo. Então Alma tentou preencher sua flecha com magia. Ela conseguiu infundir poder mágico em suas flechas. Alma estava feliz, e Matias lhe deu mais conselhos. Ela imediatamente tentou seguir seu conselho e atirou uma flecha. A flecha mágica mudou de direção enquanto voava e atingiu outro monstro. Então Alma foi lutar contra monstros na masmorra. Luri então quis aprender mais sobre encantamento com Matias, mas Mateus disse que ainda era muito difícil, então ele queria ensiná-la os fundamentos da magia de encantamento primeiro. Mateus queria ensiná-la a produzir suas próprias armas primeiro, já que de repente Mateus destruiu uma parede com sua magia. Ele explicou a Luri que toda a masmorra consiste em recursos valiosos, então ele explicou a Luri o processo de criação de uma arma. Luri ficou feliz em aprender com Mateus e o agradeceu. Enquanto isso, Alma praticava diligentemente o uso de magia em suas flechas. Ela agora podia derrotar vários monstros com apenas um ataque. Então ela descobriu Alma. Ela conseguiu fazer suas próprias armas agora. Ela então fez novos equipamentos para Alma, e sua amiga ficou grata pelos novos equipamentos. Então Mateus queria alcançar o 10º andar da masmorra. Então eles estavam indo mais fundo na masmorra. De repente um monte de monstros apareceu. Luri e Alma lutaram contra eles. Então elas conseguiram derrotar os monstros com facilidade. No caminho adiante, mais e mais monstros apareceram, e Luri apoiou Alma na luta. O grupo de Matias subiu de nível rapidamente e o colar de sua vida anterior dobrou seus pontos de experiência na masmorra. De repente, um cão assassino apareceu. Matias disse que ele é muito perigoso. Então, eles lutaram contra o cão assassino rei e o derrotaram com sucesso juntos. Matias ficou impressionado com as 2 garotas fofas e as elogiou. Então, Matias criou uma zona segura e ele invocou uma barreira. As garotas deveriam fazer uma pausa e estavam protegidas pela barreira de Mateus. Ele então queria descer para o 25º andar sozinho. Então Mateus seguiu para os andares mais profundos da masmorra.
Em seu caminho para baixo, ele reuniu recursos úteis e sentiu um chefe de masmorra em um andar mais profundo. Em seguida, Matheus pulou mais fundo na masmorra, e ele imediatamente encontrou muitos monstros. Com seu poder esmagador, ele derrotou os monstros inimigos. Depois disso, ele localizou o chefe da masmorra e foi atacado por ele. O chefe da masmorra apareceu e Matheus lutou contra a serpente gigante do arco. A serpente gigante podia decompor o chão com seu próprio veneno. Mas Matheus não estava com medo. Ele estava finalmente feliz em lutar contra um monstro forte com seu brasão recém-adquirido. Ele então testou seu brasão especializado em combate contra o chefe da masmorra. Matheus queria aproveitar a luta, e ele tentou novas técnicas na luta contra o chefe da masmorra. Então Matheus usou sua espada e ele cortou a serpente. Ele não morreu, e Matheus quebrou uma pedra mágica, e ele a combinou com sua espada. Então ele atacou a cobra com um golpe final e ele causou um terremoto. Então vemos demônios que também sentem a enorme explosão mágica na masmorra. Depois disso, Matias voltou ao andar 10, e ele mostrou às garotas seu chefe de masmorra derrotado. À tarde, Matias e seu grupo visitaram a guilda dos aventureiros. Os outros aventureiros olharam para eles muito zangados. Eles aprenderam que muitos alunos da segunda academia de magia estavam pegando suas missões. Matias então disse que queria vender monstros para a guilda. Então ele abriu um portal e a recepcionista ficou chocada com o chefe de masmorra derrotado que Matias mostrou a ela. Depois a recepcionista aprendeu que Matias podia usar um feitiço de armazenamento. Então ele tirou uma pedra mágica gigante. E a recepcionista disse que a pedra poderia se qualificar como um tesouro nacional. De repente, Matias disse que estava insatisfeito com o pequeno tamanho da pedra mágica. A recepcionista Magnus não sabia se a guilda poderia pagar dinheiro suficiente pelos bens de alto valor. Mais tarde, o grupo de Matheus recebeu 750 moedas de ouro como recompensa, e ele queria compartilhar o dinheiro com as duas garotas. No caminho para a academia, Matheus sentiu a aura de alguns demônios. Então vemos dois demônios. Eles descobriram sobre os rumores de Matheus ser um caçador de demônios. No entanto, Matheus queria derrotar o demônio mais forte, e ele confiava que as duas garotas lutariam contra o mais fraco. Matheus então começou a luta contra eles. Matheus tentou atacar um dos demônios e seu ataque foi repelido. Os demônios queriam vingar seu camarada, então os demônios tentaram atacar Matheus, mas Matheus conseguiu parar o feitiço de fogo e o refletiu de volta para Lord Asher. Eles ficaram impressionados com o poder de Matheus, e Matheus estava lançando mais feitiços. Então Matheus atraiu os demônios para uma armadilha, e eles foram atingidos por flechas mágicas que interromperam seu fluxo de magia. Como resultado, os dois demônios se separaram lutando contra o grupo de Matheus. Lord Asher preparou um feitiço poderoso para aniquilar Matheus. De repente, Matheus usou uma bola espiritual e ele parou o ataque do oponente. O demônio subestimou Matheus e ele falhou em atingir Matheus com seus ataques. Matheus contra-atacou, e ele conseguiu ferir gravemente Lord Ashril em suas costas. De repente, o demônio tentou escapar, mas ele estava paralisado. Lord Ashril foi empurrado para trás, e ele tentou atrair Matheus para uma armadilha. Matheus reagiu imediatamente, e ele conseguiu escapar. Seu círculo mágico o seguiu. Matias estava lutando contra o demônio, e ele mostrou a ele algumas habilidades poderosas com a espada. De repente, ele lançou um feitiço mágico que feriu o demônio. Matias então observou o demônio enfraquecer, então ele teve a chance de derrotá-lo. Então ele matou um dos demônios com facilidade. Enquanto isso, Alma e Luri lutaram juntas contra o demônio mais fraco. Elas conseguiram ganhar algum tempo, e Matias se preparou para matar o segundo demônio. Então Matias usa um feitiço mágico muito poderoso chamado Luz da Morte que mata um demônio imediatamente. O demônio ficou assustado e tentou fugir, mas Alma atirou algumas flechas especiais que Luri fez em suas asas. Isso impediu o demônio de escapar porque as flechas quebraram suas asas. Matias atacou o demônio e o venceu também. Então ambos os demônios perderam suas vidas. Matias e suas garotas trabalharam juntos para vencer todos de uma vez. O grupo de Matias recebeu muita atenção, ele não queria causar problemas, então decidiu sair com seus amigos. Então, Matias pulou de volta para a escola carregando as garotas. No dia seguinte, Matias e suas garotas foram convidados ao rei. Eles foram elogiados pelo rei por seus feitos heróicos. No entanto, Matheus perguntou se ele poderia ter acesso a todas as masmorras como sua recompensa. O rei imediatamente concordou com seu pedido, então Alma e Luri foram perguntadas o que elas queriam como recompensa. Alma pediu dinheiro e Luri disse o mesmo, então o rei riu e ele aceitou o desejo delas. De repente, Matheus sentiu a magia de um demônio que estava espionando-os. Um demônio inimigo estava usando magia para espionar o rei. Matheus conseguiu parar o feitiço do demônio e ele conseguiu ferir o inimigo. Edward e o rei ficaram chocados por estarem sendo espionados. Matias então disse que ele é capaz de localizar o paradeiro do demônio. Matias sugeriu contramedidas porque ele queria ir caçar os demônios. Infelizmente, a distância era muito grande. Matias disse que sua magia de teletransporte é inútil, e o diretor Eduardo ficou chocado que Matias era capaz de lançar magia de teletransporte. Depois Matias disse que eles encontrarão uma solução para o problema deles no topo da montanha. Eles então chegaram ao topo da montanha, e Matias queria falar com um dragão negro gigante. Então as garotas ficaram chocadas que ele queria falar com um dragão perigoso. Matheus conhecia a dragão negro Iris de sua vida anterior, porque ele derrotou o dragão 1000 anos atrás. Então Matheus foi ameaçado por Iris. Matheus não conseguia acreditar que Iris não o reconheceu.
De repente, Iris preparou um poderoso ataque de fogo contra Mateus. No entanto, Mateus simplesmente negou o feitiço dela, e Iris ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que um humano pudesse parar seu feitiço tão facilmente. Matias respondeu que ele é a reencarnação de Gaius. Iris imediatamente aplaudiu, desculpou-se por seu comportamento rude. Matias disse que não queria matá-la. Em vez disso, ele queria que Iris os ajudasse. Além disso, Iris aprendeu que Matias havia recebido agora o brasão do fracasso. Mateus então disse às duas garotas que elas podem se aproximar para aprender sobre o dragão. De repente, Iris contou a ele sobre suas asas destruídas e como ela não pode voar agora, Mateus aprendeu que após sua reencarnação, os humanos causaram a explosão de muitos reatores mágicos, então toda a humanidade foi enviada de volta à Idade da Pedra. Então Mateus curou as asas de Iris e ela o agradeceu. Depois disso, Iris conheceu Luri e Alma. Elas ficaram chocadas que Iris falava a língua humana. Mais tarde, o grupo de Mateus voou para o esconderijo dos demônios nas costas de Iris. Iris estava feliz em ajudar Mateus e ela queria voar a toda velocidade. Mateus parou Iris porque as duas garotas morreriam em sua velocidade máxima. Além disso, Mateus aprendeu que sua vida como Gaius estava se tornando uma lenda. Depois disso, Iris voou para a localização do demônio em velocidade normal. Em seguida, vemos Mateus que imediatamente mata o guarda-demônio com facilidade. As garotas e a dragão Iris ficaram aliviadas que Mateus estava do lado delas, então Mateus observou o local de esconderijo de alguns demônios e ele podia sentir que um dos demônios era especialmente forte. De repente, Iris falhou em seu pouso e ela caiu na casa. Como resultado, Alma e Luri foram nocauteadas pelo pouso falho. Em seguida, vemos Mateus. Ele usou telepatia para falar com Alma e Luri. Além disso, ele deu a Luri um círculo mágico, e ele disse a ambas para prepararem um plano de ataque. Matias afirmou que ele acredita que ambas podem lidar com a ofensiva em seu plano de ataque, então elas se encontraram regularmente e elas iriam descobrir os demônios na casa abandonada. Elas não encontraram nenhum demônio dentro da casa, mas Matias sentiu que os inimigos estavam se escondendo com um feitiço de ocultação. Em seguida, Luri se concentrou e ela conseguiu localizar um demônio. Depois disso, Matias disse a elas para se prepararem para o ataque dele ou delas. Matias solidificou um feitiço e ele dissolveu o feitiço de ocultação. Então Alma mirou no demônio, o inimigo não percebeu que seu feitiço não estava mais funcionando, então o demônio foi atacado por Alma com uma flecha mágica, e ela atingiu o demônio com um tiro na cabeça. O demônio ficou com raiva, e ele olhou para Matias. O demônio pensou que Matias era um golpista porque ele pensou que Matias ainda estava na capital. Matias não conseguia acreditar o quão estúpido o demônio na frente deles era. De repente, Matias foi atacado e ele comunicou a Alma e Luri para prepararem seu ataque contra o demônio. Matias defendeu os ataques do demônio e o inimigo foi atacado pelas duas garotas com as flechas. Então, elas repetiram sua estratégia de ataque, mas o demônio arrogante desprezou os humanos fracos. O demônio então quis acabar com eles, mas seu corpo desacelerou devido às flechas mágicas. Lura usou um feitiço de veneno e conseguiu infundir a ponta da flecha com um veneno bem forte. O demônio ficou furioso e mostrou sua forma final que o deixou mais poderoso. Após sua transformação, Mateus explicou a situação atual para as garotas. Elas ficaram chocadas com o trunfo do demônio. O demônio estava como se tivesse tomado esteroides e pretendia atacar as garotas, então elas fugiram e o demônio atacou uma ilusão. Então o demônio descobriu que o feitiço de ilusão estava combinado com um de veneno, o demônio ficou imobilizado e Alma acertou a cabeça do demônio com sua flecha. Mateus parabenizou as duas garotas pela vitória e pelo acerto na cabeça, e disse que deveriam voltar para Iris. No entanto, Mateus decidiu lutar. O mais forte seguiu sozinho. Ele usou pedras mágicas e as transformou em pó fino. Como resultado do método que usou, Mateus conseguiu forçar um demônio da névoa a se manifestar em seu corpo. De repente, um demônio apareceu, surpreso com as habilidades de Mateus. Ele disse que ouviu rumores sobre Mateus. Todos os demônios sabiam que Mateus é um monstro, muito forte para um humano. No entanto, o demônio desprezou Mateus, dizendo que era mais forte que os demônios anteriores. O demônio então atacou Mateus e conseguiu empurrá-lo para trás. De repente, o demônio cortou o braço de Mateus com sua poderosa magia de vento. Mateus havia perdido um braço e o demônio queria encerrar a luta. Então Mateus curou seu corpo ferido e seu braço foi restaurado. O demônio tentou matar Mateus, mas ele desviou de todos os ataques com facilidade. Depois disso, o demônio foi envenenado e ficou furioso. O demônio queria usar seu último truque, então tentou se transformar num monstro poderoso. Mas Mateus impediu a mudança com um feitiço para que não funcionasse. Então o demônio ficou louco e lançou um feitiço de névoa para derrotar Mateus. Mateus cancelou a magia do demônio novamente. Agora o demônio estava preso pela magia de Mateus. Mateus disse que sua espada não tinha veneno. Em vez disso, ele usou um feitiço para tirar o poder mágico. Finalmente, Mateus fez um grande ataque que causou uma enorme explosão. Lúcia estava muito preocupada com Mateus. Mais tarde, vemos Mateus em frente a um grande cristal e logo Luri o abraçou. Ela estava feliz que Mateus estava ileso e saudável. Luri e Alma também apareceram. Ela o parabenizou pela vitória e perguntou sobre o cristal gigante. Então Mateus respondeu que o cristal é uma veia de dragão, que lhe dá poder mágico.
As garotas aprenderam que os demônios planejavam usar as veias de dragão para invocar um exército de 5.000 monstros. Eles planejavam atacar a capital com um exército de monstros. Então Mateus disse que eles podem derrotar os monstros e precisam do apoio dos outros estudantes. No caminho de volta para a escola, Iris perguntou o que deveria fazer agora. Mateus perguntou se ela gostaria de se juntar ao grupo dele. Iris adorou a ideia e quis se transformar em humana. Então, com um feitiço, Iris se transformou em humana sem roupas. Ela ficou de pé na frente de Mateus. Então Luri e Alma tentaram cobrir os olhos dele. À noite, chegando na academia, eles entregaram os chifres de demônio a Eduard. Ele ficou surpreso que Mateus pudesse viajar metade do mundo em apenas 2 dias. Mateus então apresentou Iris ao diretor. Então Edward permitiu que Iris se juntasse à Academia de Magia como estudante de intercâmbio. Antes disso, Iris teve que passar no mesmo exame de admissão que Mateus. Então ele imediatamente se preocupou que Iris destruiria a escola inteira se ele não a vigiasse. Mateus esperava que Iris passasse no exame de admissão. Então Mateus e as garotas estavam a caminho dos quartos. De repente, Mateus segurava a mão de Iris e criou um brasão falso para ela, para que não se destacasse. Depois disso, as garotas desejaram boa sorte a Iris para o dia seguinte. No dia seguinte, o exame escrito começou, e Iris imediatamente estava fazendo bobagens. Eduard estava preocupado que Iris não passasse no exame de admissão. Na segunda prova, Iris teve que lutar contra o líder dos cavaleiros, Jill. Matias não se lembrava do homem, e Luri disse a ele que já havia lutado com ele no exame de admissão. Então a luta começou, e Iris era muito desajeitada. Ela imediatamente perdeu a espada. De repente, Jill começou a atacar e Iris simplesmente parou a espada com a mão. Jill ficou chocado com a força enorme de Iris. Iris então tentou contra-atacar e Mateus conseguiu proteger Jill com uma barreira a tempo. Edward não conseguia acreditar que Iris deveria ser uma garota comum. Então Jill foi derrotado e a próxima prova começou. Em seguida, Iris se concentrou e tentou controlar sua magia poderosa. Iris falhou totalmente e Mateus criou uma barreira a tempo. Iris pediu desculpas a eles e tentou acertar os alvos novamente, mas não conseguiu. Finalmente ela usou outro feitiço e Mateus usou uma barreira forte para a proteção. Iris destruiu todo o campo e todos ficaram chocados com seu poder assustador. Como resultado, metade da escola foi destruída, e ela passou nos exames de admissão. Nos dias seguintes, vemos Mateus. Ele estava observando a mineração de material para a barreira deles em uma caverna. Então Eduard disse a ele que precisavam de mais pessoas com o brasão da glória, e pretendia pedir apoio à primeira academia. À tarde, o diretor da primeira academia queria se recusar a cooperar com eles. Eduard então disse que tinham coisas mais importantes a fazer do que lutar. Eduard disse que eles venceram a primeira academia no último torneio. O diretor da primeira academia real não aceitou a derrota porque um demônio estava causando problemas. Então Matias sugeriu ao diretor que eles deveriam repetir a competição. O diretor da primeira academia aceitou a proposta. Matias aceitou as condições, e eles queriam repetir a competição em 2 dias. 2 dias depois, todos os alunos com o brasão da glória da primeira academia apareceram. O diretor da primeira academia tinha certeza de que seus alunos venceriam facilmente a escola de Eduard. Então os colegas de Matias apareceram. Eles só queriam enviar 5 alunos para a luta. A luta então começou, e eles foram instantaneamente derrotados por magia sem palavras. A primeira academia não teve chance contra a segunda academia, e eles venceram imediatamente. De repente, o diretor da segunda academia ficou bravo. Ele disse que estavam trapaceando, então exigiu que o aluno lutasse contra Iris. Ele achava que Iris era fraca, então Matias deu a ela uma espada para a luta. O diretor da primeira academia verificou a espada, de repente Iris acidentalmente destruiu a espada e ela foi chamada de monstro. Depois disso, Eduard reclamou que a primeira academia ainda se recusava a ensinar magia sem palavras aos alunos. De repente, o rei apareceu e puniu o diretor da segunda academia. Os alunos foram então confiados aos cuidados da segunda academia, e deveriam aprender magia juntos. Mais tarde, Mateus e seus amigos foram para a masmorra, e Mateus planejava coletar materiais valiosos para a barreira deles. Então Mateus disse que eles têm que derrotar monstros fortes para coletar uma grande pedra mágica. De repente, Iris ficou com medo de que Mateus quisesse sacrificá-la por uma pedra mágica. Mateus disse que não tinha intenção de sacrificar Iris. Alma e Luri lutaram contra lobos fortes. Elas fizeram um grande progresso e conseguiram derrotar monstros de alto nível com facilidade. Enquanto isso, Mateus estava preocupado com Iris porque ela ainda não tinha seus poderes sob controle. Então vemos Iris que quase acidentalmente assassinou Mateus com sua espada. Depois de derrotar os monstros no 17º andar, eles foram mais fundo na masmorra. Chegando no próximo andar, Mateus queria invocar um monstro com uma pedra mágica. Luri deveria criar um círculo mágico com seu brasão da glória. Então Mateus a apoiou por trás. Iris e ele dispararam sua carga. Como resultado, Luri conseguiu criar um forte círculo mágico. Depois disso, Iris deveria lentamente derramar um pouco de sua magia na pedra mágica. Iris exagera, e Mateus tenta pará-la. De repente, Iris enviou ainda mais magia para a pedra mágica. Então a masmorra 4 desabou, e Mateus perguntou por que ela não havia transferido sua magia lentamente para a pedra. Iris disse que uma pessoa bem conhecida a ensinou.
De repente, Mateus percebeu que ele estava causando um mal-entendido em sua vida anterior como Gaius. Então um enorme dragão apareceu, ele queria matar o grupo de Mateus. Mateus ordenou que Iris atacasse o dragão, mas o ataque dela foi bloqueado. Iris deveria provocar e insultar o dragão. O dragão ficou bravo e Iris se tornou sedutora. Em seguida, Luria encantou uma flecha e Alma atirou no dragão com um de seus ataques. O dragão não enfraqueceu, e Matias preparou uma estratégia de ataque. De repente, o dragão avistou as duas garotas e elas congelaram de medo. Matias disse que Iris deveria proteger o problema. Iris imediatamente atacou o dragão e ele foi empurrado para trás. Então Iris lutou contra o dragão e foi brevemente distraída. Iris foi então pisoteada no chão. Então o dragão tentou usar seu sopro de fogo, mas o grupo de Matias impediu o ataque. Então, todas as garotas lutaram contra o dragão. Conseguiram dar tempo a Mateus, e ele disse a Iris para atrair o dragão para sua armadilha. Então Mateus ativou seu feitiço. Ele queria ativar um feitiço muito poderoso que mataria o dragão instantaneamente. De repente, Iris tropeçou e Mateus imediatamente correu para protegê-la. Mateus conseguiu criar uma barreira a tempo, e seu ataque final foi um grande sucesso. Em seguida, Iris recuperou a pedra mágica do dragão rascunho. Depois disso, eles voltaram para a academia e destruíram toda a área durante o treinamento. Matias então criou um plano de treinamento para as garotas. Iris teve que aprender a controlar seu poder de dragão como humana. Iris tentou desviar das flechas de Alma no campo de treinamento delas com um monstro na cabeça. Infelizmente, o treinamento foi muito difícil, mas Iris não desistiu. No entanto, Matias queria ensinar a Lurie novas habilidades de encantamento. Depois disso, Matias contou a ela sobre 8 novos feitiços de encantamento diferentes. Ela ficou sobrecarregada, e Matias apenas tentou ensiná-la o novo encantamento. Matias então deu a ela conselhos sobre como lançar os novos feitiços. Lurie gostou da ideia de Matias de criar uma espada com 8 encantamentos diferentes. Então Matias a ensinou o encantamento Óctuplo, e ela aprendeu imediatamente. Mais tarde, Lurie conseguiu criar uma espada com encantamentos fortes, e Matias estava orgulhoso dela. Enquanto isso, Iris tentava controlar melhor seus poderes. Então Matias disse que Lurie fez novas armas para todos. Então vemos as 3 garotas testando suas armas recém-feitas. As armas eram super poderosas, e ela podia destruir uma enorme rocha com facilidade. Como resultado, Iris também experimentou sua nova arma. E ela quase destruiu a escola inteira. Novamente, as garotas ficaram chocadas com o poder de dragão de Iris. Então Mateus também quis experimentar sua nova espada, então Mateus treinou com seus amigos durante uma luta. Várias semanas se passaram, e Eduard queria conjurar a barreira protetora de sua cidade com os alunos. Enquanto isso, alguém estava relatando a Mateus que a equipe de comunicações podia sentir atividades demoníacas incomuns. Matias ainda tinha que fazer os preparativos para a barreira protetora deles. Então Matias perguntou se Lurie e Alma poderiam lidar com os problemas que se seguiram. Então vemos Lurie e Alma entrando na floresta. De repente, elas avistaram uma energia mágica flutuando no céu. Então Lurie olhou para uma pedra mágica, ela se lembrou do conselho de Matias. Matias disse a ela para criar flechas mágicas a partir de pedras mágicas. Além disso, Lurie deveria decidir por si mesma quais feitiços de encantamento usar. Matias acreditava firmemente que Lurie sabia como criar o encantamento perfeito. Então, Lurie produziu novas flechas para Alma, e ela agradeceu a Lurie. De repente, um demônio apareceu do portal e Alma o derrotou instantaneamente. Assim, o primeiro demônio morreu e outro demônio o seguiu para fora do portal. Ele conseguiu sobreviver ao ataque de Alma, então Lurie exibiu suas habilidades com a espada. Lurie e Alma derrotaram 2 demônios e o portal mágico desapareceu. Depois, Matias elogiou suas 2 garotas pelo ótimo trabalho. Além disso, ele explicou a elas que os demônios também estão preparando um ataque. Após a conversa, Iris apareceu. Ela havia conseguido uma grande carga de mitril. Então vemos Eduard. Ele já esperava as 2 garotas como apoio na luta. De repente, um portal mágico foi aberto e um demônio apareceu. O demônio desprezou os humanos e imediatamente os atacou com um feitiço poderoso. Os alunos conseguiram lutar e repeliu o ataque com uma barreira. O demônio ficou bravo e não conseguia acreditar que os alunos não morreram. Então o demônio foi atacado pelos alunos. Alma atirou uma flecha nele, mas ele facilmente desviou o ataque dela. Enquanto isso, Lurie estava muito cansada de encantar as flechas e precisava de mais tempo. Alma queria ganhar mais tempo, mas o demônio preparou um feitiço poderoso. De repente, ele atacou com um feitiço de fogo, e os alunos se defenderam. Então vemos Lurie falhando em criar uma flecha forte. Ela só tinha mais uma tentativa para produzir uma flecha poderosa. Todos a encorajaram, e Lurie conseguiu com sucesso criar uma flecha poderosa. Alma então aproveitou a chance e atacou o demônio. O demônio arrogante desviou do ataque, então Alma mudou a direção do voo da flecha. Alma conseguiu ferir gravemente o demônio, então os outros alunos imediatamente atacaram o demônio. Eduard e os alunos conseguiram derrotar o demônio forte juntos. De repente, outro demônio apareceu e atacou a todos.
Então mais um monte de demônios apareceu e cercou os alunos. Luri estava desesperada e Alma confiava que Mateus apareceria a tempo. Os demônios desprezaram os humanos, mas Mateus apareceu do nada. Os demônios estavam com medo de Mateus. Mateus disse que agora os derrotaria a todos. Foi assim que Matias lançou seus ataques e matou um grupo inteiro de demônios instantaneamente. O líder do grupo de demônios ficou bravo e ativou seu poder. Então Matias lutou contra todos os demônios e conseguiu aniquilá-los com facilidade. Matias matou com sucesso todos os demônios e seus amigos ficaram felizes por ele tê-los salvado a tempo. Após a luta, Matias lhes contou sobre a preparação da barreira deles. Ele então foi até os outros na caverna e colocou uma pedra mágica em um enorme cristal. O cristal brilhou, e Matias criou uma forte barreira protetora que envolveu toda a cidade. Mais tarde, Matias disse a seus amigos que a verdadeira diversão começa agora. Ele disse que a veia do dragão será ativada em breve, então milhares de monstros apareceriam em direção à cidade deles. Então vemos Eduard e os alunos se preparando para a caçada aos monstros. Depois disso, monstros fortes apareceram, e os feiticeiros atacaram todos os monstros com feitiços poderosos. Matias havia preparado armadilhas contra os monstros, e muitos monstros foram rapidamente aniquilados com o apoio dos alunos. De repente, uma segunda onda de monstros apareceu. Matias disse que seu grupo agora assumiria a luta. Então Matias simplesmente jogou Iris contra um golem forte. O golem imediatamente caiu, e Alma também derrotou um golem. Então Matias sentiu que um monstro forte o seguia. Vemos um monstro que absorveu os outros monstros. Matias disse às garotas que um devorador do vazio estava se preparando para a batalha. No entanto, todos os monstros foram absorvidos pelo devorador do vazio. Mateus queria que Luri fizesse uma pedra mágica para eles. Então Luri e Mateus jogaram pedras mágicas contra o devorador do vazio. Depois disso, o devorador do vazio cresceu em tamanho e se manifestou em um monstro gigante. As garotas se esconderam atrás de Mateus, mas ele estava ansioso pela vitória deles. Então eles começaram a luta e Mateus estava feliz com sua chance de lutar contra um monstro forte. Mateus usou seu poder do brasão da falha e atacou o devorador do vazio. Seu ataque foi um sucesso, mas as pernas do devorador do vazio se regeneraram imediatamente. Então Mateus continuou atacando e usou muitas pedras mágicas para realizar ataques poderosos com sua espada. Então Mateus invocou mais feitiços e os combinou com seus ataques de espada. Mateus conseguiu fazer o devorador do vazio cair de joelhos. Então ele usou seu golpe final e picou o enorme monstro em pequenos pedaços. Mateus conseguiu derrotar o monstro com sucesso. Ele então elogiou suas garotas pelo ótimo trabalho em equipe. Todo o reino e os alunos ficaram felizes por terem sobrevivido à batalha. De repente, Matias estava pensativo, dizendo que gostaria de explorar mais masmorras. No dia seguinte, Matias disse a Eduard que queria deixar a escola para pesquisar as veias de dragão. Eduard então lhe ofereceu uma bolsa de estudos especial porque queria continuar apoiando Mateus. Mateus aceitou a oferta e Luri ficou triste que Mateus queria deixá-las. De repente, Eduard também ofereceu bolsa de estudos às outras 3 garotas. Elas imediatamente aceitaram a oferta porque queriam continuar viajando com Matias. Matias mais tarde agradeceu a Eduard por sua grande ajuda o tempo todo. Então Matias e suas garotas se despediram e começaram sua nova jornada de aventura juntos. Nos dias seguintes, vemos o grupo de Mateus a caminho da próxima cidade e um garoto lhes deseja boa sorte como aventureiros. Mateus disse às garotas que eles queriam explorar a masmorra de Dokiol. Iris não conhecia a cidade e Luri disse que ela é conhecida como uma cidade masmorra. Mateus ficou surpreso. Em sua vida antiga, ninguém ousaria estabelecer uma cidade acima de uma masmorra perigosa. De repente, Matias disse que eles pegariam um atalho pela floresta. Luri e Alma não conseguiam acreditar que Matias decidiu entrar na floresta perigosa cheia de monstros malignos. Então as duas garotas ficaram terrivelmente assustadas. Mas Matias estava ansioso para lutar contra os monstros. Então eles entraram na floresta e Iris disse que os protegeria. De repente, Matias notou que eles ainda não haviam encontrado nenhum monstro e Iris estava com fome. Então eles decidiram fazer uma pausa e Matias queria ir caçar comida. Matias começou a correr imediatamente e queria explorar a floresta. Na floresta, Matias sentiu muitos monstros e se concentrou para encontrar o líder do grupo de monstros. Mais tarde, Matias apareceu com um macaco batedor gigante que assustou as duas garotas. Alma e Luri disseram que macacos batedores são monstros muito inteligentes e perigosos. Matias então desempacotou sua presa caçada e mostrou às garotas um enorme javali. O javali parecia delicioso, e Matias explicou às garotas que o javali é muito saboroso. Luri então fez panelas, e Iris queria cortar lenha. Quando Iris conseguiu lenha suficiente, Alma causou uma explosão. Ela usou magia de fogo normal, mas a panela explodiu. Iris ficou assustada com as habilidades culinárias de Alma. Ela protegeu a comida deles, e Mateus ficou surpreso que ela não sabia cozinhar. Então Mateus cozinhou uma deliciosa carne de javali, e as garotas adoraram o prato de Mateus. Depois da carne deliciosa, Alma quis servir sopa. Mateus e Luri não confiavam nas habilidades culinárias de Alma, mas Iris quis experimentar a sopa dela. Iris então bebeu a sopa e se arrependeu de ter provado a sopa de Alma. Depois do almoço, Matias quis ir mais longe pela floresta e disse que nenhum monstro os atacaria. As garotas aprenderam que os monstros têm medo da aura de dragão de Iris.
À noite, eles chegaram ao seu destino, a cidade masmorra Melkia, e viram muitas pessoas feridas. Matias sentiu que a lanterna estava conectada a uma veia de dragão. De repente, eles foram avisados de que a lanterna poderia explodir. Como resultado, a lanterna explodiu, e o grupo de Matias saiu ileso. Eles souberam mais tarde que o verdadeiro senhor da cidade os forçou a usar as lanternas perigosas. Luri ficou chocada, e Mateus perguntou sobre as péssimas condições de vida da cidade. Ele soube que o senhor deles havia forçado a maioria dos moradores a lutar contra um monstro no decepino andar da masmorra, então muitos ficaram feridos ou morreram. O grupo de Mateus não podia acreditar que o Lorde tratava as pessoas como lixo. Então eles foram à guilda para conseguir permissão para explorar a masmorra. O funcionário da guilda aconselhou Mateus a não pedir permissão, pois em troca eles seriam os cachorrinhos do Lorde. Chocado, Mateus descobriu que ele controlava tudo. Além disso, suas ordens eram perigosas e absurdas. Mas Mateus decidiu solicitar 4 permissões. De repente, um aventureiro que podia usar magia de cura foi solicitado. Mateus disse que podia curar os feridos. Ele então viu muitos aventureiros feridos na igreja, quase morrendo, e Mateus soube que o novo Lorde estava causando os problemas. Então Mateus decidiu que salvaria a todos, distribuindo números para classificá-los de acordo com seus ferimentos. Quando Mateus quis curar os pacientes, um padre apareceu. Ele não acreditava que uma criança pudesse salvar os feridos e disse: "Não é um jogo." Ele desprezou Mateus por ter o brasão do fracasso. Ferido, Mateus prova que seu brasão do fracasso é perfeito para curar. Ele imediatamente curou os ferimentos do homem, que agradeceu a Mateus. O padre ficou chocado, e eles confiaram em Mateus. Então, juntos, começaram a curar todos os aventureiros feridos. Como resultado, o grupo de Mateus e os padres trabalharam juntos. Algumas horas depois, todos os aventureiros foram salvos, e o padre pediu desculpas a Mateus por sua grosseria. Ele ficou impressionado com Mateus, pois Mateus realizou um milagre ao resgatar todos os aventureiros. Foi assim que o padre agradeceu a Mateus. De repente, Mateus perguntou sobre o verdadeiro Lorde deles. Mateus então soube que o Lorde anterior da cidade havia morrido de uma doença desconhecida. Como resultado, um novo Lorde apareceu e levou toda a cidade à ruína. Mateus teve um pressentimento de que os demônios eram os culpados pela péssima situação da cidade. Depois disso, o grupo de Mateus ficou em um albergue e o grupo de Mateus queria ajudar a cidade. Mateus então disse a Luri e Alma que estava enviando uma carta secreta a Edward e que relataria os problemas ao rei. Além disso, ele queria explorar a masmorra para descobrir mais sobre a veia do dragão. Depois disso, todos dormiram pacificamente, exceto Luri. Ela estava nervosa por dormir no mesmo quarto que Mateus. Enquanto isso, Mateus também estava nervoso por dormir ao lado de sua paixão, Luri. De repente, Iris e Alma começaram a conversar juntas enquanto dormiam. Mateus e Lute ficaram ainda mais nervosos e de alguma forma tentaram adormecer. No dia seguinte, eles queriam explorar as masmorras, mas Luri e Mateus não conseguiram dormir de tão nervosos. Então, Mateus parou em frente ao portão da masmorra e descobriu que ele havia sido manipulado. À tarde, Mateus levou uma cabeça gigante de monstro da masmorra para a guilda. A recepcionista ficou chocada, e Mateus disse que o monstro foi derrotado por suas garotas. Então a mulher disse que a guilda pode aceitar por enquanto, mas ela terá que relatar ao Lorde sobre o monstro derrotado. Mateus secretamente olhou o relatório para o Lorde e a mulher escreveu que Mateus era um curandeiro fraco. Depois disso, vemos o Lorde, que ficou surpreso que um grupo de aventureiros pudesse derrotar monstros tão fortes. Mais tarde, o grupo de Mateus saiu para jantar e celebraram seu dia de sucesso. Após o jantar, Mateus notou um grupo de homens espionando seu grupo. Mateus atraiu os homens para um beco e relatou os inimigos aos membros de sua equipe. Isso via telepatia. Mateus presumiu que eles eram servos do Lorde, então ele lançou um feitiço de invisibilidade. O grupo de Mateus ficou invisível e os inimigos ficaram confusos. Mateus então descobriu que os homens estavam espionando seu grupo há muito tempo. De repente, eles quiseram fazer Mateus de refém, e a atuação de Mateus foi horrível. Lute e Alma tentaram não rir de suas habilidades de atuação, então os inimigos disseram que sabiam sobre o grupo deles, pensavam que Mateus era o mais fraco e só podia usar magia de cura. Depois disso, os bandidos ameaçaram as garotas, e Mateus ordenou a Iris que não matasse os inimigos. Em seguida, Iris se aproximou dos oponentes e espancou os bandidos com facilidade. Iris os atingiu com os punhos nus, e todos os inimigos foram derrotados. Apenas um momento após a luta, Mateus usou um feitiço e rastreou um demônio. Na manhã seguinte, todos acordaram e Mateus recebeu a carta do rei. Então Mateus e seus amigos encontraram um enviado real. Ele queria entregar uma mensagem ao rei pessoalmente em um local secreto. Então o rei ordenou a Mateus que prendesse o Lorde, e Mateus quis cumprir a missão do rei imediatamente. As garotas também estavam prontas para a missão, e Mateus relatou que já havia capturado alguns capangas. Depois disso, Mateus quis invadir o esconderijo do Lorde. Eles notaram que não havia guardas do lado de fora. Então Mateus usou um feitiço e percebeu que os inimigos já os estavam esperando. O enviado real quis recuar por enquanto, mas Mateus decidiu atacá-los todos de uma vez.
Em seguida, Mateus entrou pela porta da frente e os inimigos arrogantes atacaram o grupo de Mateus. Lurie defendeu os ataques com uma barreira. Então Mateus atacou com um feitiço e derrotou todos os inimigos com apenas um ataque. Todos os oponentes ficaram inconscientes, e o enviado real ficou impressionado com o enorme poder de Mateus. Mateus então sentiu que o Lorde da cidade estava escondido em um lugar secreto. Mateus encontrou uma porta secreta debaixo da terra. Enquanto isso, o Lorde pensou que o grupo de Mateus havia sido derrotado. De repente, Mateus apareceu e Dokiel o subestimou. No entanto, ele pensou que Mateus era fraco e tentou atraí-lo para uma armadilha. Mateus atacou todos os inimigos, e eles foram instantaneamente derrotados. As garotas ficaram surpresas que Lord Dokiel acreditou na mentira o tempo todo. Em seguida, Dokiel foi preso pelo enviado real. Ele recusou e não aceitou sua prisão. Como resultado, Mateus lançou um feitiço que o fez dormir. Depois disso, Mateus suspeitou que demônios estavam apoiando o Lorde Dokiel. Mateus sentiu a presença de um demônio através de um pedaço de papel. Lurie estava preocupada e Mateus disse a elas que os demônios provavelmente queriam ativar a veia do dragão na masmorra. Além disso, a veia do dragão poderia explodir após a ativação e matar muitas pessoas. De repente, o chão começou a tremer. Os demônios afetaram a veia do dragão e Mateus sentiu monstros aparecendo. Mateus disse que os monstros chegariam à cidade de Melcha em cerca de 2 horas. Mateus queria desativar a veia do dragão. Eles entraram na masmorra e Mateus encontrou a veia do dragão. Então Iris cavou um buraco na parede e conseguiu encontrar um enorme poder mágico. Após encontrar a veia do dragão, Mateus disse a Lurie e as outras garotas para impedirem a ativação da veia do dragão. No entanto, Mateus queria derrotar os demônios enquanto isso. Então eles começaram sua missão para salvar a cidade de Melkia e prevenir uma catástrofe. Mateus apoiou Lurie com telepatia e ela tentou fazer o seu melhor. Mateus derrotou todos os monstros ao redor deles. Então ele rastreou um demônio. O demônio estava esperando Mateus e se comunicou com outro demônio. Mateus se conectou à conversa deles e soube que o chefe do demônio conhecia o poder perigoso das veias do dragão. Então Mateus atacou o demônio, mas seu ataque foi bloqueado. O demônio o desprezou e Mateus notou que uma barreira enfraquecia seus ataques. Mateus entendeu que as barreiras foram criadas especificamente contra usuários do Brasão do Fracasso. Como resultado, o demônio atacou Mateus e tentou matá-lo com bolas de espírito mágico. Mateus conseguiu desviar com facilidade. O chefe do demônio sabia que o Brasão do Fracasso de Mateus era o brasão mais perigoso. Então ele ordenou a seus capangas que usassem ataques à distância. Mateus foi atacado e criou uma barreira protetora a tempo. Lurie estava preocupada com Mateus. Ele estava ileso e queria terminar a luta. Então o demônio tentou atrair Mateus para uma armadilha, mas Lurie desativou as armadilhas do demônio. O demônio ficou chocado e Mateus cortou a comunicação do demônio com seu chefe. No entanto, Mateus começou a dominar o demônio e lançou muitos ataques fortes com seu poder mágico. Mateus era um trapaceiro e atacou o demônio com sua espada. Ele disse que o demônio caiu em sua armadilha e não podia mais criar uma barreira protetora. Como resultado, seu chefe ordenou que o demônio se transformasse em sua forma final, então ele atacou Mateus com toda a sua força, mas não teve chance contra Mateus. Mateus explicou que estava apenas brincando com ele, e mostrou o verdadeiro poder do herói lendário Gaius. Ele então atacou com sua espada e cortou os braços do demônio. O demônio ficou bravo, e Mateus matou o inimigo com um golpe de espada. As garotas ficaram felizes que Mateus havia vencido. Depois disso, os monstros na cidade também desapareceram, e Mateus elogiou suas garotas por pararem as veias do dragão. Alma e Iris derrotaram todos os monstros restantes, e Mateus queria rastrear o chefe do demônio inimigo. De repente, o chefe demônio estava interceptando o feitiço de comunicação de Mateus. Ele disse que Mateus não podia rastreá-lo, e Mateus percebeu que o demônio estava tentando enganá-lo. Mateus falhou em localizar seu paradeiro, mas ameaçou o demônio que o encontraria e o derrotaria. À noite vemos Mateus na masmorra, e ele relata ao seu grupo a situação atual sobre o chefe demônio. Ele disse que o demônio está tentando esconder seu paradeiro. Então, eles precisam usar um dispositivo especial para rastrear o paradeiro do chefe demônio. As garotas perguntaram onde Mateus conseguiu as informações sobre o dispositivo. Ele quase revelou que o construiu sozinho há muito tempo, mas Iris o impediu de revelar sua identidade como Gaius. Eles queriam voltar para a capital para pedir permissão, então voltaram para a capital e Iris ainda estava comendo. Alguns dias depois, eles chegaram de volta à escola. Ficaram chocados que a escola estava sendo reconstruída. O diretor Edward então apareceu. Ele cumprimentou Mateus e as garotas. Então ele disse que eles estão atualmente aumentando a proteção dos edifícios da escola para estarem preparados contra ataques de demônios. Depois, Mateus relatou que eles tiveram que cruzar a fronteira terrestre da nação de Verdínia em busca de um item mágico. Edward disse: será problemático, mas eu cuidarei disso. Então Mateus ofereceu-se para ajudar na construção da escola até a resposta da permissão deles. Iris ficou feliz, mas as outras estavam mais preocupadas porque ela é um pouco desastrada. Então eles saíram, estudaram o plano de construção. Iris disse que era albanesa. De repente ela tropeçou e causou mais problemas. Alguns dias depois, Mateus recebeu a permissão do rei para cruzar as fronteiras do país.
Em seguida, eles estavam a caminho de uma nova cidade, eles estavam procurando o dispositivo mágico de Amateia. O dispositivo de Mateus está em um local restrito onde apenas aventureiros de alto escalão podem entrar, então eles tiveram que aumentar seu rank de aventura rapidamente. E Mateus queria usar a transformação do dragão irlandês se eles falhassem em subir de rank. No entanto, Mateus foi recebido pelo mestre da guilda, que foi informado sobre Mateus. O rei do reino de Ásia havia falado sobre Mateus, então, ele quis apoiar o grupo para aumentar seu rank rapidamente. O mestre da guilda imediatamente permitiu que o grupo de Mateus fizesse o exame de rank A. Então, Mateus e suas garotas descobriram que teriam que passar por uma luta de prática contra um examinador selecionado. De repente, o aventureiro de luas apareceu. Ele disse que era o examinador do dia, e o mestre da guilda ficou surpreso. Mateus sentiu a forte aura causada por Diluas. Então, o mestre da guilda disse que Diluas era um aventureiro de rank S. Além disso, Mateus soube que ele era um maníaco por combate. O mestre da guilda achou Diluas inadequado como examinador, mas Diluas queria ser o examinador para eles. Diluas era um encrenqueiro, mas Mateus também queria lutar contra ele. No entanto, todas as 3 garotas do grupo de Mateus foram informadas de que todas passaram no exame. De repente, Diluas disse que queria desafiar o famoso herói Mateus para uma luta. Mateus aceitou seu desafio, então eles foram para a praia de luta, e Diluas estava ansioso para derrotar Mateus. O mestre da guilda disse às garotas que Diluas era um especialista em combate, então Diluas disse que evitaria usar magia. Depois disso, Mateus sentiu que Diluas estava usando magia. Apesar de seu anúncio, Diluas usou magia inconscientemente e Mateus entendeu que ele mesmo não sabia disso. Então os dois começaram a luta e Mateus foi atacado. Mateus imediatamente analisou suas técnicas e movimentos de luta. Durante a luta, Mateus sentiu que Diluas estava ativando muitos feitiços diferentes. Ele suspeitou que Diluas pudesse usar todos os feitiços através de seus instintos. Então Diluas disse que Mateus deveria mostrar todo o seu poder. Diluas então copiou a técnica de Mateus e saltou pelo ar para aumentar sua velocidade. De repente, Mateus foi atacado por Diluas, e ele bloqueou o ataque de seu oponente com facilidade. Depois, Mateus mostrou seu poder e derrotou Diluas com apenas um único ataque. Assim, Diluas foi derrotado e aceitou sua perda. Mateus venceu a luta, e Diluas disse que experimentou uma derrota em uma luta pela primeira vez. Então, Mateus tirou um livro didático de sua caixa de itens. Ele queria ajudar Diluas a ficar mais forte, e deu a Diluas um livro sobre magia como presente, pois Diluas pensava que feitiços eram inúteis em batalha. E Mateus explicou a ele que também usava magia sem palavras nas batalhas que se seguiram. Diluas agradeceu a Mateus, dizendo que ler livros era demais para ele. Após a luta, Mateus fez amizade com Diluas e ele pediu a Mateus para se tornar um aventureiro de rank S. Mateus respondeu que só precisava de um rank A porque queria explorar uma área restrita. De repente, Diluas disse que a cidade de Folquia estava se comportando de forma suspeita ultimamente. Diluas então ofereceu a seu novo amigo para chamá-lo para ajudar se tivessem algum problema lá. Mais tarde, a rota de Mateus foi verificada na próxima cidade, e eles receberam passes que tinham que carregar consigo. Mateus imediatamente notou que um código mágico estava escrito nos passes. Então as garotas descobriram que as pessoas da cidade de Folquia usavam feitiços mágicos de demônios. Mateus suspeitou que um demônio pudesse estar controlando a cidade. De repente, Mateus avistou mercenários, e Mateus queria desabilitar o grupo de mercenários malignos. Ele então deu a Luril e Alma um item mágico que faz os inimigos dormirem. Então ele criou uma ilusão de suas 2 amigas. No entanto, Mateus começou a atrair os oponentes para uma armadilha. Então Mateus e Iris foram atacados por flechas. Iris ficou brava e quis espancar seus oponentes. Mateus a impediu porque ela quase estragou tudo. O plano deles de fazer os inimigos dormirem seguiu. Então Luri ativou o item mágico de Mateus. Como resultado, todos os oponentes estavam dormindo. Mateus não conseguia ver Alma e Luri. De repente, ele viu as 2 garotas dormindo também. Iris quis aproveitar a chance e pegou um pincel para pintar o rosto de Alma. Mateus então acordou Luri, e ela ficou envergonhada por ter adormecido também. Depois disso, Alma acordou e Luri riu de seu rosto pintado. Alma ficou chocada, e Iris disse que era inocente. Mais tarde vemos o grupo de Mateus em frente à cidade de Folquia. Luri podia sentir demônios, e ela disse que havia 30 demônios inimigos na cidade. Mateus disse que os demônios provavelmente estavam se disfarçando de humanos. Luri e Alma estavam com medo de haver 30 demônios na cidade, então Mateus respondeu que os demônios eram fracos. Como resultado, eles lutariam juntos como uma equipe. Mateus já tinha um plano para derrotar os demônios. No entanto, ele mostrou às garotas uma entrada secreta. Eles então foram para o subterrâneo da cidade de Folquia. De repente, Luri ficou assustada com um ratinho, então Luri pediu desculpas, e Mateus respondeu que estava tudo bem. Depois disso, eles seguiram em frente e Mateus rastreou um demônio inimigo próximo. Eles não podiam ir mais longe, mas Mateus usou um feitiço. Ele podia andar através das paredes como um fantasma, e hipnotizou o demônio inimigo com um feitiço. Iris então quis pintar o rosto do demônio, mas Mateus impediu seu comportamento bobo.
Depois disso, vemos o grupo de Matheus no centro da cidade de Folquia. As pessoas da cidade estavam andando como zumbis. Matheus adivinhou que estava na série The Walking Dead, então ele usou um feitiço e descobriu que as pessoas eram controladas por demônios. Mais tarde, o grupo de Matheus descobriu que os demônios transformaram as pessoas em viciados com um símbolo mágico. Matheus cria os símbolos falsos para enganar os demônios. Matheus disse que Iris deveria agir como uma viciada. De repente, a desastrada Iris tropeçou e um demônio apareceu imediatamente. Ele pensou que o feitiço era muito forte para ela, e o grupo de Matheus conseguiu se infiltrar com sucesso na fábrica. Então eles descobriram que os cidadãos mineravam muitas pedras mágicas. Matheus disse que as pedras mágicas eram perigosas porque, com tantas, poderiam causar uma enorme explosão. Matheus estava ciente de que ainda não haviam coletado pedras mágicas suficientes para destruir um reino. Depois disso, ele elaborou um plano para salvar os humanos e derrotar os demônios. Matheus olhou para um mapa da cidade para se preparar para a batalha. Então Matheus explicou que os sentidos dos demônios estavam todos conectados. Luri e Alma estavam desesperadas, mas Matheus disse que tinha um plano para eliminá-los com facilidade. No entanto, a missão de aniquilar os demônios malignos começou. Matheus invocou um enorme feixe de energia que alertou os demônios. O líder dos demônios menores ordenou aos outros demônios que localizassem a energia mágica. Então todos os demônios tentaram sentir o poder mágico e tomaram suas posições. De repente, eles foram atraídos por Iris, e Matheus atacou os demônios menores por trás. No entanto, todas as demonstrações foram lentamente derrotadas, e Matheus conseguiu aniquilar os inimigos com facilidade. Os demônios estavam confusos e não conseguiam repelir os ataques dele. Então, algum tempo antes, vemos Matheus explicando seu plano para Luri e Alma. Ele usa Iris como isca para distrair seus inimigos. Matheus planejou que Iris tentasse atrair os demônios menores para longe do centro, então Iris ficou frustrada porque tinha que ser a isca novamente. Depois disso, Matheus continuou a lutar contra os demônios e Iris atraiu os inimigos para ela. Eles eram uma boa equipe, então conseguiram derrotar inúmeros demônios. Mais tarde, Iris continuou a atrair os demônios para ela, e os outros começaram a atacá-lo secretamente. Os demônios pensaram que Iris estava agindo sozinha, e ninguém sabia que ela ainda tinha amigos que a apoiavam secretamente das sombras. O líder dos demônios menores então se perguntou como eles poderiam ser derrotados tão rapidamente. Ele suspeitou que o grupo de Matheus usava armadilhas, então os demônios tentaram rastrear mais inimigos, mas Alma e Luri extinguiram sua presença. Os demônios falharam em rastrear os inimigos e lentamente todos morreram. De repente, o líder percebeu como eles conseguiram derrotá-los. Enquanto isso, o grupo de Matheus já havia derrotado 22 demônios. Então o líder olhou para um cadáver e notou 2 rastros diferentes de ataques. O líder dos demônios menores então relatou a seus membros sobre a situação deles. O líder pretendia usar os cristais mágicos porque queria destruir a cidade inteira. De repente, um demônio foi morto. Giluas apareceu. Os demônios pensaram que o aventureiro Giluas era o assassino escondido. Matheus sentiu a aura de seu amigo e ficou feliz que reforços apareceram na cidade. Como resultado, Matheus conseguiu atacar sorrateiramente os demônios por trás sem ser notado. De repente, os demônios quiseram atacar Matheus, mas Iris jogou sua lança nos demônios. Então Matheus derrotou mais demônios e agradeceu a Iris pela ótima distração. Enquanto isso, Giluas lutou contra o líder do demônio, mas ele era muito forte. O demônio feriu Giluas, e Matheus perguntou se ele precisava de ajuda. Giluas queria continuar lutando contra o demônio, então o líder dos semidemônios desprezou os humanos. Em seguida, ambos os lutadores aumentaram sua força física e se socaram. Ninguém conseguia dominar o oponente, mas Matheus acreditava que seu amigo Giluas poderia vencer. Então Giluas foi empurrado para trás, e o demônio o insultou. Giluas ficou furioso e mostrou-lhe uma nova técnica capaz de ferir gravemente o líder dos demodemônios. Diluise ficou sem forças, e o demônio feriu Julius com um golpe de espada, mas Diluise permaneceu teimoso e atacou o demônio com suas últimas forças. Os 2 lutadores estavam gravemente feridos, mas ambos queriam vencer a luta. Então, os 2 liberaram seus poderes e se atacaram com suas espadas. De repente, o sol nasceu e Giluas conseguiu vencer a batalha. Matheus parabenizou Giluas pela vitória, pensando que a luta havia terminado. De repente, os olhos do demônio se abriram pouco antes de sua morte. O demônio acordou e tentou atacar Luri e Alma. Matheus conseguiu proteger as 2 garotas a tempo. Ele sentiu uma aura mais forte que antes e o demônio começou a falar, revelando que estava sendo controlado por um demônio ainda mais poderoso. Ele usou o cadáver para enviar uma mensagem a Matheus. Matheus sabia que apenas um demônio especial possuía a habilidade de lançar uma magia tão poderosa. De repente, Julius pediu ajuda a Matheus. Então Matheus foi curá-lo. No entanto, o aventureiro Julius foi curado e agradeceu. Enquanto isso, os aldeões foram libertados do feitiço de hipnose e estavam todos confusos. Diluí disse que havia resolvido a situação. Então ele falou sobre a lei de autorização de emergência. O grupo de Matias soube que ele agora estava no comando do estado temporariamente. Diluís então buscou uma posição de liderança, um feitiço de liderança, e escolheu um novo homem para ser o novo Lorde. O grupo de Matias ficou chocado com a decisão de liderança de Diluí. Mais tarde, Matias recebeu a permissão da guilda para entrar na área distrital de Fulquia. Ele agradeceu a Giluas, e eles se despediram.
Matias então partiu em uma nova jornada para encontrar seu dispositivo mágico. Chegando em Guilwas, em uma antiga ruína, Matias disse que ficou surpreso ao encontrar uma propriedade abandonada tão grandiosa. Ele não disse que a construiu sozinho? Então eles pararam em frente a uma pirâmide, e não havia como entrar nela. Mateus disse que lançar magia na pirâmide revelaria uma entrada. Assim, a pirâmide começou a levitar e Mateus criou um caminho para dentro das ruínas. Luri ficou impressionada com Mateus e o chamou de gênio. Depois disso, Mateus decidiu pular no buraco escuro. As garotas pularam após usar feitiços de amplificação corporal. Iris também pulou e destruiu o chão. Então eles descobriram o dispositivo mágico de Mateus. Ele queria ativar o aparelho e disse às garotas que elas poderiam procurar por itens mágicos. Alma e Luri ficaram motivadas a encontrar tesouros. De repente, Iris também começou a procurar, pois queria encontrar comida. Mateus então ativou seu dispositivo e Luri encontrou uma espada antiga de sua vida anterior. Mateus ficou preocupado, pois sabia que a espada encontrada era inútil. Ele se lembrou que, em seu passado, houve um período em que ele projetava armas que pareciam legais, mas eram terrivelmente fracas. Em seguida, Alma encontrou uma lança gigante e ele explicou que ela tinha muitos defeitos que poderiam matar todos que a usassem. Alma ficou chocada e Iris apareceu com alimentos preservados. Eles tinham milhares de anos. Chocada, Iris desmaiou depois de abrir as latas. Mateus então ativou o dispositivo mágico. Então, o chão começou a tremer, e Mateus disse que queria rastrear o poder mágico do líder demônio de Melkia. O dispositivo mágico exibiu muitos dados. Luri soube que o demônio que ele procurava era o mais perigoso e o mais forte de todos. Mateus disse que ele provavelmente já estava planejando exterminar toda a humanidade, e que eles poderiam usar um cristal mágico para encontrá-lo. Alma se lembrou do cristal mágico que encontraram na masmorra. Como resultado, Matias colocou o cristal mágico no dispositivo mágico. De repente, um raio surgiu. O sistema sobrecarregou, o dispositivo de computador disparou um alarme e tudo brilhou em vermelho. Mateus soube que o selo do demônio Zardius seria quebrado em breve. Mateus disse que Zardius era mais forte que ele no momento. As garotas ficaram preocupadas, sem conseguir acreditar que um demônio pudesse ser mais forte que Mateus. Além disso, Mateus disse que, com um feitiço imortal, eles poderiam treinar por centenas de anos para derrotá-lo. Enquanto isso, quase todos os humanos teriam sido exterminados, e eles teriam que reconstruir a humanidade. As garotas estavam com medo, mas Mateus não tinha outro plano senão treinar por centenas de anos. De repente, Iris sugeriu uma ideia: encontrar uma arma poderosa. Então Mateus planejou achar uma espada lendária que ele havia construído em sua vida anterior. Como resultado, ele encontrou sua antiga espada na Câmara Real. Enquanto isso, o demônio Zardius conquistou sua liberdade. Mais tarde, Mateus deu a Alma e Luri cristais que tinham a capacidade de detectar sua espada. De repente, elas sentiram a poderosa aura de Zardius. Matias disse que precisavam encontrar a espada lendária rapidamente. Matias queria parar Zardius e tentar não morrer na luta. Antes de chegarem à capital, Lurius disse que trariam a espada para ele. Matias confiou em seus amigos e iniciou o plano. Em seguida, Luri e Alma quiseram invadir a Câmara Real e entraram em pânico ao ver a barreira. As duas garotas conseguiram atravessar a barreira com sucesso. Enquanto isso, Matias preparou seu ataque. Ele fortaleceu sua espada e disse a Iris que queria usar um ataque para impedir os feitiços de espaço demoníaco. Matias não tinha certeza se seu plano seria bem sucedido, mas esperava ganhar tempo suficiente. Então vemos Alma e Luri correndo para o Palácio Real. Alma estava insegura se conseguiriam invadir a Câmara Real. Luri as animou e disse que elas conseguiriam. Então elas pularam em uma casa e ela sentiu a aura de um demônio. Matias atacou imediatamente o feitiço de Zardius, mas o feitiço era muito forte. Matias não conseguiu impedir Zardius de se teletransportar e Zardius apareceu. Todos olharam para o céu e Matias disse a Iris para atacar Zardius com seu sopro de fogo. Como resultado, Iris preparou um poderoso feitiço de fogo, e Matias disse a ela para fugir. Imediatamente após o ataque, Iris atacou Zardius com força total e causou uma enorme explosão. Os moradores ficaram assustados e as duas garotas correram imediatamente para o Palácio Real. Zardius não foi derrotado e desprezou Mateus. Então ele ameaçou Mateus, dizendo que o mataria com facilidade. Zardius então tirou sua espada de uma caixa de itens. Mateus tentou atacar primeiro, mas Zardius contra-atacou com um golpe de espada. Então, a espada de Zardius voou em direção a Iris, mas Mateus desviou o ataque com várias barreiras. Zardius então lançou um ataque contra Mateus e percebeu que Mateus era mais fraco que Infan em sua vida anterior como Gaius. No Palácio Real, Luri e Alma pediram aos guardas para as deixarem entrar na Câmara Real. Ele recusou e chamou mais guardas para reforço. De repente, o rei apareceu e Luri contou a ele sobre o demônio Zardius. O rei lhes deu acesso imediato à Câmara Real e elas o agradeceram. Enquanto isso, Mateus se defendia dos fortes ataques de Zardius. Mateus não teve chance de atacar e estava gravemente ferido. Zardius esperava mais de Mateus. Iris conseguiu pegar o Mateus ferido. Mateus continuou tentando ganhar tempo, mas estava ciente da diferença de poder entre eles. Zardius ficou desapontado por Mateus ser um garotinho fraco. De repente,
Mateus decidiu sacrificar sua vida para derrotar Zardius, pois queria salvar todos os seus amigos. Então vemos Luri e Alma procurando pela arma mágica. Depois disso, a pedra mágica de Luri brilhou e elas descobriram a lendária espada de Gaius. Elas correram imediatamente para levar a espada a Mateusz, que estava lutando contra Zardius. O líder demônio sabia que Mateus estava ganhando tempo para algo, então ele atacou a barreira e Mateus se distraiu. Na luta, Zardius usou sua fraqueza para dominar Mateus e pretendia destruir a barreira do reino. Então Matias de repente percebeu que Zardius poderia reviver demônios mortos. Um demônio derrotado apareceu e tentou atacar Lori. Alma atirou flechas e conseguiu atrair o demônio para sua armadilha. As flechas atingiram o demônio e Lori conseguiu golpeá-lo. Então outro demônio apareceu, ameaçando que entregassem a arma mágica que estavam usando. Além disso, ele havia capturado estudantes como reféns, que pretendia matar. Luri e Alma estavam em apuros. Além disso, Mateus ficou chocado que Zardius havia revivido os demônios mortos. Zardius então tentou destruir a barreira novamente, mas estava apenas fingindo, pois na verdade mirava em Iris. Mateus mal teve tempo de se proteger e foi encurralado. O demônio riu de Mateus por proteger pessoas fracas. Enquanto isso, os reféns disseram que estavam prontos para morrer. Mas as duas garotas decidiram entregar suas armas. Matias esperava que Luri e Alma pudessem trazer sua espada a tempo. Então Matias não tinha mais forças. Ele considerou desistir da luta, e também pensou em usar outro feitiço de reencarnação para derrotar o demônio em sua próxima vida. Infelizmente, ele se lembrou das memórias de seus amigos que confiavam a vida a ele. Como resultado, Matias decidiu sacrificar sua vida e continuou atacando Zardius. Enquanto isso, Edward e os outros estudantes apareceram para dar apoio. Eles conseguiram dominar o demônio maligno, então Alma teve a chance de atacar o demônio com suas flechas. Depois disso, os outros estudantes amarraram o demônio. Então vemos Mateus convertendo parte de sua energia vital em poder mágico para poder continuar lutando contra o demônio. E ele confiou em Alma e Luri, que queriam trazer-lhe a espada, então ele atacou junto com Iris, mas o ataque dela foi interrompido. Iris caiu no chão e disse que Alma e Luri deveriam jogar a espada para Mateus imediatamente. Quando Mateus recebeu a espada, ele foi morto por um demônio. Zardius e seus amigos ficaram chocados. Mateus foi abatido, e as garotas não conseguiam acreditar que Mateus, a última esperança delas, estava morto. Luri estava chorando e gritando o nome dele. De repente, a espada lendária brilhou, e Mateus foi curado instantaneamente. Mateus disse que sua espada é ativada por sua morte. Mateus ficou feliz em receber sua obra-prima, pois a espada lhe dava uma enorme quantidade de magia, com um efeito como o de esteroides. Mateus ficou mais rápido e mais forte, e o demônio ficou chocado. Zardius não queria aceitar que um humano pudesse dominá-lo. Como resultado, Matias disse que ele era o herói mais forte com o brasão do fracasso. Então ele atacou o demônio e derrotou Zardius com um forte golpe de espada. Antes de morrer, Zardius disse a Matias que existiam vários demônios do caos tão fortes quanto ele. Mateus venceu a luta e Luri ficou feliz que Mateus estava vivo. Mateus corou e seus ferimentos começaram a sangrar. O diretor Edward também apareceu. Ele parabenizou Mateus pela vitória e disse que ninguém se feriu, apenas precisavam reparar alguns edifícios. Depois disso, Mateus disse que a espada lendária ainda tinha magia restante e que ele precisava usá-la. Então ele balançou sua espada e causou um dano enorme. Todos ficaram muito surpresos quando ele usou a última magia da espada. Na manhã seguinte, Mateus se preparou para o dia e as mulheres queriam vê-lo. No entanto, Mateus abriu a porta e elas lhe desejaram bom dia. Depois disso, eles foram juntos encontrar o rei, que desejava oferecer uma recompensa a Mateus. Mateus queria manter-se vivendo sua vida de aventureiro, e ficou feliz que o rei não quisesse a espada de volta, pois ela era inútil agora. Então Alma pediu muitos tesouros como recompensa, e Luri ficou envergonhada por causa de Alma. Além disso, Iris só desejava comida deliciosa. Mais tarde, Mateus e seus amigos olharam ao redor da Câmara Real. Mateus não encontrou nada útil e Iris disse que também não estava interessada. Então Iris percebeu que uma flecha estava presa em sua cabeça, e Mateus se lembrou de seu arco antigo, então ele planejou presentear Alma com seu arco velho. Mateus soube que levaram o arco enferrujado para uma casa de comércio. Mateus e seus amigos pensaram que o arco forte já havia sido derretido. Então o vendedor disse que se lembrava do arco. De repente, ele lhes mostrou um bloco de metal e Mateus quis comprá-lo imediatamente. Ele pretendia fazer um arco para Alma. Depois disso, Iris descobriu um grande cristal e pediu a Mateus para comprar para ela como lembrança. Então ele comprou o cristal enorme para Iris como presente. Então Alma disse que Luri se virou para olhar algo interessante. Oni o aconselhou a criar algumas joias com o cristal. Após a viagem de compras, o diretor Edward afirmou que eles haviam sido um problema. O chefe dos cavaleiros mostrou-lhe um boneco de madeira e disse que em breve 300 bonecos de madeira atacariam o domínio. Matias então analisou o boneco e descobriu que ele tinha energia semelhante à humana. Eles suspeitaram que o reino de Sil estava sendo controlado por demônios. Então Matias recebeu uma nova missão. À noite, ele queria presentear com suas joias feitas por ele mesmo. Então Luri fechou os olhos e recebeu um colar mágico de Mateus.
Ela amou o presente de Mateus, agradeceu a ele e prometeu que sempre o guardaria com carinho.